Nós estudamos na semana passada, do versículo 1 até o versículo 7, o versículo 8. E hoje nós falaremos do verso 9 até o final deste capítulo, versículo 17. Eu quero fazer a leitura nesse momento com vocês. Apocalipse, capítulo 7, de 9 a 17. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nos ajude a alimentar a alma e o coração e a nossa mente com esta palavra santa do Senhor, inspirada pelo Teu Espírito, e que traz ao nosso coração grande motivação e grande ânimo, através, ó Deus, das profecias que aqui são anunciadas. Que realmente nesta manhã nós possamos nos alimentar desta palavra, e que ela, ó Deus, nos anime em todas as nossas realizações, os nossos trabalhos, as nossas lutas, em toda a nossa vida. Fala conosco, é a oração que te fazemos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós falamos que este capítulo fala sobre a multidão selada, e na semana passada nós explicamos o que é este selo, que é uma linguagem bem conhecida em toda a Bíblia. Nós vimos sobre isso, textos do Antigo Testamento que mostram isso, e também no Novo. Selo significa autenticidade, significa propriedade, significa proteção. O povo de Deus recebe isso do Senhor através da habitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós também falamos sobre os 144 mil, e então, usando o texto que nós temos aqui na primeira parte, nós entendemos que esta referência é a referência à totalidade do povo de Deus, eleito pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. E este povo aqui, representado pelas 12 tribos de Israel, multiplicado por um número que é bastante expressivo no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, que simboliza um número muito grande, não um número 1000 exatamente. E então nós concluímos que estes 144 mil não é uma referência a um grupo especial, mas a um grupo, o grupo que simboliza toda a totalidade do povo de Deus. Nós vamos encontrar mais à frente, em outro texto, novamente essa referência a 144 mil, e novamente nós vamos ter lá também reforçado as mesmas ideias que estão presentes aqui. Por ora, nós podemos definir isso e aplicar isso à nossa vida como sendo uma declaração inspirada por Deus, através de João, que a igreja do Senhor é a reunião de todo o povo de Deus, tanto da
antiga dispensação, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, lá representada pelas 12 tribos de Israel, aqui representada pelos 12 apóstolos, e então todo este povo reunido junto é o povo de Deus, é uma grande multidão, da qual nós vamos falar hoje, que está aqui a partir do versículo 9. Ou seja, depois que João viu esta primeira parte, recebeu essas revelações, ele tem uma segunda visão, e nesta visão ele não vê um grupo de apenas 144 mil pessoas. Se ainda restava alguma dúvida na mente de João, agora, com esta visão que ele vê, com estas coisas que Deus mostra para ele, fica claro que não é apenas um grupo de pessoas, não é um grupo de 144 mil pessoas, descendentes das tribos de Israel, mas é uma multidão muito grande. O versículo 9 diz que ele viu, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, ou seja, não dá para fazer estimativa, não tem como dizer quantas pessoas são muitas, é uma grande multidão, é muito mais, é um número absolutamente superior a este número representativo dos 144 mil, é gente de toda a tribo, é gente de toda a língua, é gente de todas as nações da terra, de todas as tribos da terra. Isso é uma repetição, inclusive, do que nós já vimos no capítulo 5. Lá no capítulo 5, João, ele foi notificado que quem podia tomar o livro das mãos do Senhor, o livro selado, era o leão da tribo de Judá. Mas quando aparece, não é um leão, mas é um cordeiro de Deus. E então João entende que leão e o leão da tribo de Judá e o cordeiro com a garganta cortada, o cordeiro que foi morto, trata-se da mesma figura. E aqui novamente João está nos apresentando a mesma estrutura, o mesmo que ele vê dos versículos de 1 a 8, é o que ele está vendo na segunda parte dos versículos de 9 a 17, é a mesma visão, mas agora essa visão está mais clara, mais abrangente, e então não é um número fechado, mas é uma grande multidão. Isso é um cumprimento, em primeiro lugar, esta visão que João tem, é o cumprimento literal de uma aliança que o Senhor estabeleceu com Abraão. Se você lembrar lá de Gênesis capítulo 5, versículo 5, o Senhor conduziu Abraão para fora da sua tenda e disse assim: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Lá no Novo Testamento, especialmente em Gálatas, diz que quem são os descendentes de Abraão? São aqueles que descendem da fé de Abraão. Então o cumprimento desta promessa de Gênesis 15, versículo 5, se dá através da multidão, desta grande multidão que não se pode enumerar, de homens e mulheres de todos os tempos que confessaram o nome de Cristo Jesus, que foram alcançadas pela mensagem salvadora do Senhor. E isso é maravilhoso. O que João está vendo é que este grupo não é um grupo pequeno, é um grupo tão grande que não dá para contar. Assim como não dá para contar a areia na praia, na areia do mar, assim como não dá para contar as estrelas do céu. Esse número é um número que foge à nossa capacidade de contar. E então ele vai descrever outros aspectos deste grupo. Versículo 9 mesmo, diz que este grupo é um grupo que está vestido de vestiduras brancas. Isso, novamente, nós vamos citar isso muitas vezes em Apocalipse. Isso é muito significativo. O que isso representa? Nós vimos lá no capítulo 6, no versículo 11, essa mesma expressão. E essa expressão é a expressão que classifica esse grupo como um grupo de pessoas que foram justificadas diante de Deus. Por muitas vezes no Antigo Testamento é citado que as vestiduras do sumo sacerdote, do sacerdote, ficavam sujas. Sujas por causa do pecado, suja por causa dos nossos sistemas que são falíveis e que não nos ajudam, não resolvem as nossas dificuldades diante de Deus. E então o Senhor vem e substitui as nossas vestes com vestiduras brancas. Esta linguagem é uma linguagem tomada emprestada do templo. Esta linguagem de vestiduras brancas significa o quê? Significa pureza, significa que houve um processo de purificação. Esta multidão inumerável
que João vê diante do trono do Senhor é a multidão de homens e mulheres que foram purificados pelo sangue do Cordeiro. As suas roupas, as suas vestiduras são brancas, simbolizando a justiça que nós recebemos emprestado de Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si as nossas injustiças. Também ainda é dito aí no versículo 9, que esta multidão está com palmas nas mãos. E isso dá um pouquinho mais de trabalho para nós entendermos qual o significado, a simbologia disso tudo. Lá no Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Você pode ler sobre isso lá em Levítico, capítulo 23, dos versos 39 a 40. Você tem o estabelecimento desta festa. Eu vou ler para vocês. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhidos os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor. Por 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. A festa do tabernáculo comemorava a entrada em Canaã, depois daquele deserto terrível e assolador. E esta festa foi repetida e foi tornada parte da cultura dos judeus. E então eles repetiam essa festa sempre. E eles faziam um banquete que durava uma semana. Esse banquete com muitas frutas, com fruto do trabalho deles, com fruto que eles lavravam. E eles celebravam isso e com grande alegria eles festejavam a bênção do Senhor de ter lhes concedido uma terra, dessa terra produzir muitos frutos. E eles traziam isso diante de Deus. E eles faziam essa celebração inclusive com essas palmas nas mãos. Nós lembramos disso porque no primeiro dia da festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e ele foi recebido também com ramos nas mãos, por parte de todo aquele povo que estava lá também, naquele dia lá em Jerusalém. Então, esta ideia é uma ideia que está sempre associada à festa, à comemoração, à grande alegria. Esta é a simbologia destes ramos nas mãos. E então dessas palmas nas mãos. Então essa multidão não é uma multidão que está silenciosa, não é uma multidão que está reflexiva, não é uma multidão que está triste, não é uma multidão que está calada, muito pelo contrário, esta multidão de povos, de tribos, de raças, de línguas diferentes, ela está reunida diante do trono do Cordeiro, ela está revestida de vestiduras brancas, ela não está tremendo de medo diante do Senhor, porque ela recebeu a justiça do Filho de Deus, de Jesus Cristo, e esta multidão está em festa diante do Cordeiro, porque esta multidão recebeu a maior de todas as promessas. Essa multidão não está pisando mais sobre um solo de uma terra arruinada pelo pecado, mas essa multidão está diante do Cordeiro, transformada, renovada, completamente assegurada a respeito de uma eternidade feliz, uma eternidade maravilhosa. A colheita final chegou. Todos aqueles que são do Senhor, os frutos do Senhor, são recolhidos. E então essa grande multidão pode ser chamada também de o povo do Cordeiro. No meio desta celebração que eles realizam, porque na sequência do texto nós vamos ver que eles estão diante do Cordeiro de Deus cantando, exaltando o Cordeiro de Deus, proclamando, declarando diante do Cordeiro de Deus o que nós acabamos de cantar aqui. E esta multidão em festa, em celebração, que João vê, de repente, um anjo chega para João e diz: quem é essa grande multidão aí que você está vendo? Esse povo, quem é esse povo? De onde eles vieram? E é óbvio que João não tinha como responder esta pergunta. E então, ele mesmo diz: eu respondi, meu Senhor, você sabe, o Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. E então, o anjo se dirige a João e diz para ele: estes são os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Existem algumas linhas escatológicas que fazem uma confusão com esse texto, porque eles vão insistir
que este grupo aqui não é a igreja do Senhor. Eles vão dizer que este grupo aqui é um grupo que não foi recolhido num suposto arrebatamento da igreja, ficaram e tiveram que comprar a sua salvação num período de grande tribulação, comprar com o seu próprio sangue. Bom, primeiro, estas informações que esta tradição diferente da nossa escatológica trazem, estas informações não estão no texto. E ainda, se elas estivessem, aí nós teríamos uma grande contradição nas Escrituras. Primeiro porque a resposta do anjo é que esta multidão lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e não no seu próprio sangue. Nós já estudamos outras vezes Apocalipse aqui, e sempre quando nós chegamos nessa parte, nós começamos a lidar com textos que são usados por outros grupos para defender uma interpretação diferente dessa que eu estou apresentando para vocês. E sempre nesse ponto eu preciso parar e considerar e levar-nos a um raciocínio seguro dentro das Escrituras. Vejam bem, se realmente fosse acontecer um período em que a igreja não estivesse mais aqui, fosse arrebatada por Deus, e um grupo ainda continuasse vivendo aqui, e este grupo ainda, dentro dele existissem pessoas salvas, veja bem, como essas pessoas poderiam comprar a sua salvação com o seu próprio sangue? Não seriam pessoas pecadoras como nós? Sim. Se pessoas pecadoras como nós podem comprar a salvação com o próprio sangue, por que Cristo teve que morrer na cruz? Deus poderia ter dito simplesmente: vocês querem ser salvos? Então morram por amor do meu nome, e vocês serão salvos. Mas em toda a Bíblia nós entendemos que nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque o nosso sacrifício a Deus seria um sacrifício impuro, seria um sacrifício realizado por alguém que tem uma natureza pecaminosa. Por isso que nós nunca podemos oferecer um sacrifício em prol de nós mesmos, e nem em prol de qualquer outra pessoa que fosse. Por isso foi necessário que o Filho de Deus morresse em nosso lugar. E ainda que houvesse um de nós puro o suficiente para oferecer um sacrifício aceitável a Deus, esse sacrifício, vejam só, seria um sacrifício de um sangue humano, limitado e finito, para aplacar a ira de um Deus eterno e infinito. Daria? Seria o suficiente? Não seria. Então essa ideia é absolutamente contraditória. Não tem período, e você não vai encontrar em nenhum lugar no livro de Apocalipse, nem no Novo Testamento, que Deus preparou um tempo em que as pessoas vão conseguir ser salvas pelo seu próprio sangue. Pior, nós não encontramos uma diferença entre arrebatamento da igreja e entre o último dia. Quando é que a igreja do Senhor o povo do Senhor será transformado e será arrebatado aos céus? No último e grande e terrível dia do Senhor. Não tem nada depois disso, exceto a eternidade. E as pessoas complicam o Apocalipse para, não sei, talvez para vender a ideia de que Apocalipse é um livro complicado. O Apocalipse não é um livro complicado. Se ele fosse um livro complicado, ele não serviria ao propósito que ele mesmo diz a respeito de si mesmo no capítulo 1. O capítulo 1 de Apocalipse diz que bem-aventurados são as pessoas que leem esse livro. E que esse livro foi escrito para preparar a igreja para os últimos dias. Como que você pode dar uma mensagem, como você enviaria uma mensagem para o seu filho, para deixar um recado para que ele fizesse algumas tarefas, para que ele se comportasse, e você escrevesse essa mensagem em enigmas que o seu filho não pudesse entender? Apocalipse não é assim. Apocalipse é um livro claro, e Apocalipse é um livro simples, que mostra uma história que tem começo, meio e fim. Apocalipse não fala só dos últimos dias. Apocalipse mostra a história do começo ao fim, com a intenção de nos preparar, de nos motivar para suportar as aflições desse tempo. E João, que estava aqui muito aflito, está sendo confortado. E qual o conforto que está sendo trazido para ele? Naquela palavra que o ancião lhe dá como resposta à pergunta que o próprio ancião fez, dizendo: esta multidão são aqueles que vêm de grande tribulação, e aquele que e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esta é uma palavra de conforto para o coração de João. Por quê? Porque João está passando por aflição. E tribulação, a palavra tribulação traduzida em Apocalipse,
É a mesma palavra que vai aparecer em muitos outros textos, traduzida como aflição. E também em outros lugares traduzida como tribulação. Muita gente acredita que haverá um tempo de uma grande e terrível tribulação. A Bíblia diz que nos últimos dias as coisas serão muito difíceis. Mas a Bíblia não diz que houve um tempo em que não fosse difícil. Muito pelo contrário, o que nós vamos encontrar em toda a Bíblia são citações de períodos em que as pessoas passaram por grandes tribulações, por grandes aflições. Se você observar, por exemplo, lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, no Evangelho de João, o evangelista João registra as palavras de Jesus, quando Jesus disse assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra aflições aí é tribulação. Mas não só esse texto, e este saiu da boca do próprio Senhor Jesus. E em 1 Tessalonicenses capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando com a igreja, preparando e alertando a igreja sobre os problemas do seu tempo. E então ele diz as seguintes palavras: pois quando ainda estávamos conosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Paulo estava dizendo: quando eu estava aí com vocês, eu falei que vocês seriam afligidos, e de fato isso está acontecendo. Ele está falando do quê? Ele está falando de tribulação. A palavra afligidos é a tradução da mesma palavra que está lá traduzida por tribulação. Vejam só, nós temos uma gama de passagens em toda a Bíblia que dizem que o povo de Deus sempre foi e continua sendo e será, até o grande dia de Cristo, atribulado. E se não for assim, alguma coisa está bem errada com esse povo. Vejam só, se você olhar Atos capítulo 7, versículo 11, nós temos neste texto a pregação de Estevão. E Estevão, na sua pregação, vai fazer menção do Antigo Testamento, especialmente do período em que o povo estava no Egito, passou fome, passou dificuldade no Egito como escravos. Sabe como que Estevão faz referência a esse período? Ele diz assim, versículo 11 do capítulo 7 de Atos: sobreveio porém fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação. Grande tribulação. E nossos pais não achavam mantimentos. O que Estevão está falando? Estevão está dizendo que já houve grande tribulação. Lá na época da fome no Egito, dos 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E se no Egito, que José estava governando e preparando tudo para que o povo conseguisse atravessar aqueles 7 anos de fome, houve dificuldade, imagine em Canaã, onde não houve nenhum tipo de preparo para isso. Por causa disso, a família de Jacó, os 12 filhos de Jacó, aqueles que formariam as 12 tribos, são obrigados a migrarem para o Egito, por causa da tribulação que eles estavam passando. E então o que nós encontramos nesses textos todos, é uma menção de grande tribulação em várias épocas da história. Um outro texto ainda do apóstolo Paulo, de 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 e 2, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês sabem que as igrejas da Macedônia passam por grande tribulação, mas no meio da extrema pobreza deles, eles conseguem ainda com alegria serem generosos. Então tribulação não é uma coisa separada lá para os últimos 7 anos, 3 anos, 15 anos, 70 anos, 100 anos antes da vinda de Cristo. Tribulação sempre houve. E engana-se aquele que acha que nós não estamos sendo atribulados. Nós estamos sendo atribulados todos os dias. Todo o sistema do mundo funciona em oposição a Deus. Tudo que o mundo ensina sobre família vai na contramão daquilo que é ensinado na palavra de Deus. Tudo que o mundo ensina sobre riqueza vai na contramão daquilo que é ensinado na palavra de Deus.
Tudo que o mundo ensina sobre o futuro vai na contramão daquilo que é ensinado pela palavra de Deus. E se você começar a se conscientizar do que são as ideologias presentes no mundo hoje, você vai entender que nós estamos sim debaixo de grande tribulação. Somos sutilmente tentados. E se você começar a estabelecer um princípio de ética, de vida e de conduta pautado pela palavra de Deus, você vai arrumar muitos inimigos. Muitos. Nós temos aqui um instituto funcionando durante a semana aqui na igreja, e nós tivemos no semestre passado uma matéria chamada Ética Cristã. E as aulas de ética cristã sempre foram difíceis e duras para nós. Por quê? Porque qualquer assunto que você coloca, o que a gente acaba descobrindo é que nós estamos na contramão. E se for para fazer exatamente, se for não, é dever nosso fazer exatamente o que a Bíblia ensina, a gente começa a andar como ET nesse mundo. Porque é na contramão de tudo que é ensinado. Nós tratamos assuntos, por exemplo, como aborto. Nós tratamos assuntos como métodos anticoncepcionais. E você vai encontrar na Bíblia, ache uma referência que justifique o uso de métodos anticoncepcionais nas Escrituras. Não tem. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Nós fazemos mesmo. Mas nós não fazemos com base nas Escrituras, não. Porque você não vai achar isso na Bíblia. Mas pastor, onde já se viu? É século 21. E aí? Isso é tribulação. É tribulação por quê? É tribulação porque está na contramão da palavra de Deus. E nós só não estamos nos sentindo atribulados, sabe por quê? Porque nós estamos na onda do mundo. Por isso não tem sido tribulação para nós. Porque nós estamos fazendo as coisas do jeito que o mundo quer. Nós é que estamos errados. A tribulação está aí. As aflições estão aí. Aquele povo foi afligido e maltratado no primeiro século, porque eles ouvindo a pregação de Cristo e a pregação dos apóstolos, eles conheceram um modelo de vida que não é uma ideologia, é Bíblia. E eles passaram a viver isso, e isso os colocou frontalmente contra o sistema do mundo da época. E por isso, tanto os judeus que não se converteram ao cristianismo, como os romanos e como todo o povo daquela época se voltou contra o cristianismo. Eram chamados de os malditos nazarenos. Por quê? Porque eles estavam obedecendo aquilo que eles ouviram do Senhor. Tribulação está sempre aí. Essa coisa de achar que haverá tribulação lá no fim, haverá tribulação em qualquer época, para qualquer um que decida fielmente fazer aquilo que a Bíblia ensina. Vai ser tribulação mesmo, sempre. Para um pai que decida ensinar para o seu filho realmente a palavra de Deus, e não deixar o filho à vontade. Nós lemos ontem, Provérbios capítulo 22, versículo 16, diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Mas nós temos pais que acham bonito dizer que educaram só na base da conversa. Vamos esperar para ver. Nós temos que entender que a Bíblia não foi dada como opção, não foi dada como uma ideologia para você seguir ou não. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre ideologia. Eu quero aconselhar vocês a lerem um livro chamado Visões e Ilusões sobre Política, uma visão cristã a respeito de mundo. Esse livro, o autor ele faz um estudo de todas as correntes ideológicas que já surgiram no mundo, pelo menos as mais conhecidas. E sabe o que ele conclui? Ele conclui que essa palavra ideologia é uma palavra usada para dar um nome bonito a uma coisa antiga, um pecado antigo. Sabe o que é uma ideologia? Ideologia é alguma coisa que te convence a respeito de um caminho que você vai seguir, e é aquilo que você vai abraçar, e é aquilo que você vai defender. Sabe o que ele diz que é isso? E eu concordo com ele. Isso na realidade é um jeito novo de fazer idolatria. Porque por trás de uma ideologia sempre tem um alvo. E se o nosso alvo em algum momento deixar de ser Cristo e o que diz a sua palavra, nós estamos cometendo idolatria. Então quando eu abraço uma ideologia, por exemplo, a ideologia marxista, no fundo o que eu estou sendo não é um marxista, um socialista, eu estou sendo um idólatra. Eu estou adorando alguma coisa que eu acredito mais do que no próprio Deus.
Quando eu me torno um ideológico liberal, progressista, eu estou entendendo que aqueles ideais propostos nessa ideologia serão a solução para os meus problemas. Eu estou cometendo idolatria. Do mesmo jeito que os egípcios se dobravam diante do Nilo para adorá-lo, nós fazemos isso diante de ideologias, de partidos políticos, por exemplo. Enquanto a nossa confiança e os nossos joelhos deveriam estar se dobrando tão somente diante de Deus. E então eu quis fazer esse contexto para mostrar, o mundo está em grande tribulação. Em alguns lugares essa tribulação é mais óbvia. Se você olhar para o que os cristãos lá na Síria, lá no Oriente Médio estão passando, diante da perseguição dos muçulmanos, fica claro que eles estão em grande tribulação. Mas quando nós olhamos para o Ocidente e vemos a igreja vivendo aqui, parece que não há tribulação. Há tribulação sim, há uma tribulação mental, há uma tribulação ideológica, há uma tribulação espiritual, há uma tribulação acontecendo todos os dias. Nós só não enxergamos porque nós estamos igual siri sendo cozinhado em água fria. Sabe como é que faz para cozinhar siri e caranguejo? Você põe ele numa bacia com água fria e acende o fogo lá de baixo. Aí vai esquentando ali, ele nem percebe. Quando ele se dá conta, ele não tem jeito. Porque se você colocar na água quente, ele sai. Ele pula fora. Mas se você colocar na água morna, ele vai ficando lá e vai ficando gostoso. E quando ele vê, ele desmaia. Eu sou igual siri. Quando eu entro nessas banheiras, piscina aquecida, vai me dando uma moleza, eu vou ficando meio fraco. E se eu não sair logo de lá, eu desmaio lá dentro. É assim que a igreja tem se comportado nesse mundo ocidental. As coisas estão sendo colocadas e misturadas com a nossa fé, e a gente está sentindo uma coisa gostosa. Parece que está tudo muito bom. Não está tudo muito bom, não. Nós estamos debaixo de grande tribulação. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus não disse que isso aconteceria lá no século 21, 22, 23. Isso estava acontecendo nos dias da igreja do primeiro século e está acontecendo hoje. Nós temos que nos despertar deste sono. Por quê? Porque há grande esperança e consolo para nós. Esse texto diz que esta grande multidão afligida pelos séculos dos séculos, em toda a parte do mundo, por causa da sua fé, esta multidão um dia será reunida diante do trono do Cordeiro, e essa multidão se juntará aos santos que já partiram, se juntará aos anciãos, se juntará aos 4 seres viventes, se juntará ao Senhor na sala do trono e o adorará por todos os séculos. Mais do que isso, a partir desta menção, desta entrevista que acontece aí, este ancião começa a falar a respeito das coisas que esse povo vai experimentar. Se você olhar, versículo 15 diz: eles estão lá diante do trono porque eles foram lavados no sangue do Cordeiro, eles são agradecidos, eles estão exultantes diante de Deus, porque eles estavam condenados e Deus os salvou. Mas não só Deus os salvou, mas Deus os deu uma esperança gloriosa. Que esperança é essa? No versículo 15 diz que Deus vai estender o seu tabernáculo sobre eles. O que isso significa? Significa que Deus prometeu que vai morar com esse povo por toda a eternidade. Nós podemos fazer uma ligação desse texto lá com Apocalipse 21 e com Apocalipse capítulo 22, que fala a respeito da realidade do céu. Esse texto está dizendo: esta grande multidão que vai viver numa nova terra, perfeita, renovada, esta multidão vai conviver diariamente com o Senhor. Deus vai estender sua casa no meio deles. Você já imaginou? A gente vem à igreja uma vez por semana, a gente vem para rever os irmãos, a gente vem para adorar a Deus, nós fechamos os olhos, nós adoramos, mas nós não vimos Cristo. Nós até enxergamos Cristo nas atitudes uns dos outros, nas letras do que nós cantamos, na palavra de Deus que nós lemos, mas nós não o vimos como um indivíduo. Mas Deus nos promete que na eternidade nós poderemos ver o Senhor todos os dias. Imagine poder entrar na sala do Senhor, ser recebido pelo próprio Senhor Jesus, conversar com Ele, fazer perguntas das nossas curiosidades de hoje, fazer perguntas a respeito das ideias para essa eternidade. Você já imaginou como isso será magnífico? Poder conversar sobre essa vida nova, é isso que está prometido. Imagine João no meio de tribulação ouvindo isso.
Aquele ancião disse: João, Deus vai estender a casa dele e nós vamos morar junto com ele. Mas não só isso, versículo 16: jamais haverá fome. Uma das grandes tribulações que o povo de Deus passou no primeiro século era a fome. Porque quando alguém se declarava cristão, ele tinha tomado os seus bens, até mesmo as suas vestimentas, ele não podia comprar comida, ele não podia comercializar coisas, e eles morriam, muitos deles, de fome. E então, quando este ancião diz isso para João, que estava exilado lá naquela ilha, preocupado com seus irmãos e talvez até passando fome também, o ancião estava dizendo: João, esta coisa que oprime, que atribula o povo de Deus hoje, que é a fome, isso nunca mais existirá. Muitos deles eram despidos e muitos deles perdiam tudo o que tinham, e muitos deles morriam debaixo do sol escaldante, expulsos de suas cidades. Ou morriam debaixo do sol escaldante, ou morriam de frio à noite no deserto, quando acabava o sol. E então este ancião diz para eles: nunca mais vocês terão sede, nunca mais o sol cairá sobre vocês, nem o ardor dele. Está dizendo: Deus vai acabar com as tribulações de vocês, nunca mais elas se repetirão, vocês vão poder descansar. Aquilo que vocês têm semeado hoje, aquele gosto amargo que vocês têm sentido na boca com as tribulações, isto vai acabar. Por toda a eternidade, vocês não passarão por isso. O versículo 17 diz: o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que é o pastor das nossas vidas, Ele vai conduzir vocês às fontes da água da vida. Ele está dizendo assim: vocês vão se alimentar, vocês vão dessedentar a alma de vocês com um alimento, com uma bebida, que vai tirar a sede de vocês, de tudo que vocês têm sede, e vocês poderão viver eternamente. Porque esse é o resultado de beber da água da vida, é viver eternamente, é nunca mais voltar a ter sede. Nós vivemos numa época em que nós sentimos sede de muitas coisas. Se você ler as bem-aventuranças, você vai ver que Jesus está dizendo que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Mas Cristo é a fonte de justiça para nós, e Ele nos conduzirá às fontes da água da vida. E por fim, este pastor, supremo pastor das nossas vidas, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aflições nos fazem chorar. Se você é cristão e não chorou ainda, se prepara para chorar. Você vai chorar. Nós vamos chorar. Nós já choramos. Nós vamos chorar. Porque a vida do cristão sempre foi marcada por muitas aflições. E inclusive nas bem-aventuranças diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. E eu não vou ser consolado por um dia só, mas eu serei consolado por toda a eternidade. É isso que Deus estava fazendo com João naquela ilha. Deus estava mostrando para João: João, as coisas que eu tenho preparado para vocês são tão infinitamente superiores às lutas que vocês têm passado, que quando isso tudo acontecer, não haverá mais lágrimas, nem choro, nem dor, nem angústia, nem sofrimento no coração de vocês. Esta grande multidão vai ser pastoreada. Vocês não conhecem de cor o Salmo 23? Pois é, o Salmo 23 pode também ser chamado de um salmo escatológico, porque quando este salmo termina dizendo que habitarei, viverei na casa do Senhor por todo sempre, esse salmo está falando do mesmo que Apocalipse 7 está falando, que nós seremos reunidos ao Senhor. Não perca isso por causa de aflições. A grande tribulação se converte em grande tentação em algum momento da nossa vida, quando nós deixamos que as lutas e os problemas nos desanimem e muitas vezes nos persuadam a abandonar, a deixar de lado, a procurar outros caminhos. Deus está mostrando para João: não abandone, fique firme. Nós podemos dizer sobre este texto, todo o capítulo 7, para concluir, para fechar, que este capítulo nos ensina
primeiramente, que nós somos um só povo e nós devemos viver unidos. O grande desafio para o povo de Deus enquanto igreja é derrubar muros, não é levantar muros. Nós não temos que ficar criando barreiras de separação entre nós e gente que professa a mesma fé. Muito pelo contrário, nós temos que derrubar estes muros. O Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus Cristo pede ao Pai que Ele e o Pai sejam um, é que nós sejamos um com Ele, como Ele e o Pai são um, para que o mundo creia que Deus o enviou. A igreja, quando ela permanece unida, ela anuncia com autoridade ao mundo que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, porque ninguém pode unir pessoas como Cristo une. Então a igreja faz parte de um único povo, a igreja é o único povo de Deus. Nós devemos viver em unidade e lembrarmos e celebrarmos a unidade. Eu me incomodo muito com crentes que simplesmente entram em conflito com outros e decidem estender estes conflitos indefinidamente. Dizem, não, eu não quero uma conversa com fulano, ele fica na dele, eu fico na minha. Até quando vocês acham que vocês vão ficar assim? No céu não tem barreira. No céu não tem muro. No céu tem uma grande multidão de todas as tribos, povos e raças, louvando e adorando o Cordeiro. E não pensem vocês que vai ter gente, você vai ficar do lado esquerdo lá no céu, lá eu vou ficar do lado direito, não cruza o caminho não, senão não tem problema lá no céu. No céu não tem isso. Povo de Deus, nós temos que nos treinar a ser um só povo aqui, porque é isso que nós seremos por toda a eternidade. Essas mesquinharias, essas coisas pequenas que nos separam aqui, elas são um desserviço ao Evangelho. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que tribulações sempre existiram, existem e existirão até a volta do Senhor Jesus. Mas a nossa esperança é que o Deus que governa essa história sabe do porquê, da necessidade de cada uma das tribulações que nós passamos. Então nós devemos agradecer e louvar a Deus, porque somos atribulados, porque Ele sabe qual o resultado desta semente amarga que nós mastigamos. Ela vai produzir bons frutos e ela vai transformar a nossa vida. No meio dela nós percebemos a necessidade que temos de Deus e Deus nos sustenta. Então as tribulações não estão fora do controle de Deus, muito pelo contrário, elas são instrumentos de Deus, ministros de Deus, para nos ensinar as verdades que de outra maneira nós não aprenderíamos. Em terceiro, nós devemos lembrar que somos justificados pelo sangue do Cordeiro, e isso deve conduzir-nos a uma disposição de exultante adoração a Deus. Me incomoda muito ver o povo de Deus às vezes adorando a Deus, especialmente através das músicas, com desânimo, às vezes até com tristeza, às vezes com desdém, às vezes com desinteresse. Vejam só, nós somos justificados por Cristo Jesus, não há nenhum outro meio de sermos salvos a não ser pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você foi eleito e os teus pecados, os meus pecados foram pagos na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Se isso não for motivo para me fazer alguém exultante, nada mais será. Pastor, mas está faltando coisa lá em casa. Faltando coisa na sua casa? Veja só, pode faltar tudo. O que não pode faltar é alegria no coração de alguém que é regenerado por Cristo Jesus. A gente chora, a gente muitas vezes se entristece, mas quando o assunto é Cristo, mesmo que eu esteja na mais profunda tribulação, eu tenho motivo de sobra para sorrir e para exultar, porque quando tudo nesta vida falha, eu tenho uma certeza inabalável, e Cristo não falhou e nunca falhará. Por isso eu posso sorrir mesmo na escassez. E por último, eu devo sempre lembrar que o bom pastor que tem me guiado até aqui, Jesus Cristo, Ele está me apacentando e Ele me apacentará por toda a eternidade, e Ele vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima. Se eu não chorei, eu vou chorar.
Mas mais importante do que saber que um dia eu vou chorar, é saber que um dia o Senhor vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Capítulo 7 de Apocalipse é um texto para gerar conforto e motivação no coração do povo de Deus. Que este capítulo nos conforte e gere consolo e motivação no coração de cada um de nós. Deus tem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na imaginação humana o que Ele tem preparado para mim e para você. Eu não posso deixar que as coisas dessa vida me roubem a alegria de celebrar a vitória do Cordeiro de Deus.